Salve, salve, meus amigos! Como eu sei que você pode estar assistindo essa aula em qualquer horário, já fica aqui de pronto o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, porque eu sei que concurseiro não tem hora para estudar. Então já fica aqui a minha saudação e estamos de volta retomando as gravações aqui das nossas aulas de leis penais especiais, de legislação penal extravagante. Tratamos já uma série de aspectos relevantes das principais legislações que são cobradas no seu concurso. Se você reduzir a termo tudo que eu trouxer para você aqui nas nossas aulas, eu não tenho a mínima dúvida de que você vai acertar todas as questões de prova. Estou trazendo aqui um conteúdo para você passar por cima da prova objetiva, da sua prova discursiva, da sua prova oral, com total tranquilidade. Basta que você leia e releia o material que estamos construindo juntos aqui, beleza? Hoje trataremos da nossa lei do Estatuto de Desarmamento. Uma lei realmente de muita relevância na sua preparação para concurso público. Lei 10.826 de 2003. Concursos de delegado de polícia têm um especial apreço por esse ordenamento. Você vai ter que saber os principais aspectos dessa lei. A notícia boa é que não é um conteúdo extenso, não é um conteúdo muito grande. Eu vou destacar aqui os principais dispositivos para você e certamente a gente vai aí destrinchar as principais questões de prova para o seu bom desempenho no seu exame. Beleza, galera? Vamos começar diretamente aqui, então, com a Lei 10.826 de 2003. Essa lei tem uma peculiaridade. Ela vai dispor tanto sobre aspectos criminais, ou seja, ela vai trazer ali crimes, penas, vai trazer tipos penais incriminadores e vai trazer também normas de natureza administrativa, vai trazer também normas de ordem regulatória. A gente vai ver aqui o que é de interessante para você, mas já adianto de plano, o seu principal foco será a parte, obviamente, criminal. Tá ok? A gente vai focar aqui nos crimes e nas penas. Eu vou apenas contextualizar inicialmente aqui o contexto em que essa lei surgiu. Tá? O artigo 1º da lei já vai dizer que o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, instituído, acompanhe comigo, pegue aí o seu vade-mecum, pegue a sua legislação, abra no site do Planalto, como você bem preferir, lembrando sempre que mantenha a sua fonte de estudo no mesmo lugar. Se você vai utilizar o vade-mecum, traga ele agora para estudar. Se você vai utilizar a lei do site do Planalto, ou impressa, enfim, ou no seu computador, use ela nesse momento para acompanhar a aula comigo, porque eu vou destacar os principais dispositivos da lei, a gente faz a leitura rápida aqui dos que eu entender necessários e eu passo a explicar. Tem sido assim, vocês estão acompanhando as aulas aí, tem sido assim as aulas, eu tenho recebido um feedback positivo e se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, não esqueça de mandar lá nos canais da escola, beleza? Então, artigo 1º, Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. O artigo 2º vai dizer, compete ao SINARM, né? Ao SINARM compete. E vai listar uma série de competências do SINARM. Cadastrar as armas de fogo, identificar as armas de fogo. O SINARM ele é criado no âmbito da Polícia Federal. E o que isso tem de relevância para a sua prova? Por que você tem que saber isso? O que você precisa mais entender acerca do SINARM é que ele foi criado como um sistema para cadastrar um banco de dados para possuir um sistema de segurança que busca angariar a maior informação, o maior número de informações possíveis das armas de fogo existentes no Brasil. O SINARM foi criado com o intuito de unificar todas essas informações, o registro, o porte, a posse, a identificação das armas de fogo, que antes era realizado de maneira esparsa pelos estados. As polícias civis de vários estados tinham normativas sobre a regulação das armas de fogo, concessão de porte, posse de arma. Isso era totalmente descentralizado e vem o SINARM com o intuito de unificar tudo isso. Qual é a relevância? Muitas das decisões judiciais, muitas das decisões jurisprudenciais acabam dizendo que os crimes praticados, os crimes ora estudados nessa legislação penal especial aqui, na realidade protegem não só o bem jurídico, que a gente vai ver qual é, incolumidade pública tutelado, mas também o próprio SINARM, o próprio controle da Polícia Federal, o controle do Estado
acerca das armas de fogo. Então, quando o indivíduo pratica um crime como posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, ele frauda o Sinarme também, ele frauda o controle estatal sobre a posse e o porte de arma de fogo em território nacional. E isso também é criminalizado. Muitas vezes isso é invocado para afastar, inclusive, o princípio da insignificância quando a gente for estudar isso mais detalhadamente. Beleza? Então, não precisa saber as atribuições do Senarme, você não precisa ler esses dispositivos iniciais da lei, tranquilo? O que é de relevante para a sua prova? A partir do artigo 6º, a gente vai pular diretamente aqui para ele, porque o artigo 6º vai começar a tratar sobre o porte de armas de fogo. Veja que o próprio artigo 6º já menciona ali expressamente, do porte, artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. E para. Aqui eu chamo a atenção para um seguinte caso. Primeiro, para 2 pontos, na verdade. Primeiro, porte de arma de fogo no Brasil é proibido. Porte de arma de fogo no Brasil é proibido. A gente já vê pela própria redação do dispositivo. É proibido, salvo. E aí ele vai listar ali uma série de instituições, uma série de agentes, uma série de órgãos que possuem a atribuição, a prerrogativa de portar armas de fogo. Tá ok? Então o porte no Brasil é proibido. A regra é a proibição do porte. A gente vai ver que o Senarme trouxe, e o sistema, inclusive, do Estatuto, um duplo tratamento acerca do porte e da posse. A posse de arma de fogo é algo mais tranquilo de se conseguir. Possuir uma arma de fogo, a gente vai ver a definição da posse mais adiante, é algo que é possível de se conseguir preenchendo determinados requisitos. O porte é bem mais difícil. O porte é muito mais difícil. Tanto, isso a gente retira até do próprio espírito da lei, que é proibir o porte de arma de fogo, salvo em algumas hipóteses. E aqui o próprio dispositivo do artigo 6º fala, entre aspas aqui, previstos em legislação própria. O que isso significa? A gente pode dar aqui como exemplo, previstos em legislação própria, a Lei Orgânica dos Magistrados. A Lei Orgânica dos Magistrados confere o porte de armas aos magistrados. Veja-se que não vai estar destacado ali no artigo 6º como portadores de arma de fogo, como aqueles que podem portar uma arma de fogo os magistrados, mas a Lei Orgânica vai regulamentar isso na forma da Lei Orgânica da Magistratura. Eles terão prerrogativa do porte de arma de fogo, beleza? Esse artigo 6º nada mais, nada menos faz do que citar quem possui porte de arma de fogo, quem tem porte de arma de fogo. O que ficou, portanto, mais restrito aqui foi, como eu disse, o porte da arma e não a aquisição dela. Não a aquisição dela para adquirir uma arma de fogo é algo que é possível pelo Estatuto, desde que você preencha os requisitos legais, desde que você cumpra os requisitos que estão na lei e demonstre a necessidade de adquirir uma arma de fogo, de possuir uma arma de fogo em sua residência. Aqui a gente pode fazer até um link com o direito administrativo. Trata-se, portanto, de autorização de posse e autorização de porte. Por quê? Porque a gente sabe que no ciclo do poder de polícia, temos algumas fases, dentre elas ao consentimento. Dentro da fase de consentimento do Estado, temos lá o consentimento estatal por meio de licença e por meio de autorização. A principal diferença entre a licença e a autorização é que a licença é um ato administrativo vinculado. A licença, para ser concedida, basta que o administrado preencha os requisitos previamente previstos em lei. Quando ele preenche esses requisitos, a administração pública é obrigada a conferir licença a esse agente. A principal diferença para a autorização é que a autorização possui conveniência e oportunidade, possui mérito administrativo. É discricionariedade da administração conferir uma autorização ou não. Possui ali um grau de conveniência e oportunidade. E aqui a autorização para porte de arma de fogo é, portanto, autorização, como o próprio nome já indica, porque o Estado vai conferir a autorização ou não, caso entenda conveniente e oportuno. Pegou a ideia? Esse link com o direito administrativo é bastante importante. Veja-se que a autorização deve partir do Estado desde que o administrado preencha os requisitos legais e o Estado entenda conveniente e oportuno conferir o porte de arma de fogo a você. Beleza? Ao administrado, aquele que deseja o porte de arma de fogo. Isso é um tanto quanto importante, justamente porque, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro, a gente vai ver aqui que o Estatuto do Desarmamento ele é regulamentado por diversos atos normativos que partem do Poder Executivo e que acabam criando
de certa forma, lei, criando, de certa forma, normas para o exercício de certas prerrogativas. Durante o governo Bolsonaro, ele criou requisitos para a posse da arma de fogo, ou seja, você ter uma arma em sua residência ou no seu local de trabalho, caso você seja o responsável por ele, ou seja o proprietário do local, que transformaram essa autorização para posse, na realidade, numa licença para posse de arma. Bastava que você preenchesse os requisitos previstos na legislação e o Estado conferia essa posse de arma de fogo. Você poderia adquirir uma arma de fogo e possuí-la em sua residência. O que Bolsonaro fez por meio dos decretos foi retirar o quesito ou o critério da discricionariedade da administração. Ou seja, a conveniência e a oportunidade não estavam mais presentes aí. Bastava que o administrado preenchesse os requisitos previamente previstos em lei. Entenderam? Agora, com o porte de arma de fogo, isso nunca aconteceu. A conveniência e a oportunidade sempre estiveram presentes e a administração só confere o porte de arma a quem ela entende conveniente e oportuno. Já diga-se de passagem, é algo muito excepcional. É muito difícil. Eu, como delegado de polícia, pouquíssimas vezes me deparei com indivíduos que possuíam porte de arma de fogo e não eram integrantes desse rol do artigo 6º da Lei 10.826. Beleza? O particular conseguir porte de arma de fogo é algo bem mais restrito. Ah, doutor, e aquela história de CAC e tal? A gente vai ver isso adiante. CAC são aqueles que possuem registro de caçadores, atiradores esportivos, que possuem certas prerrogativas para possuir arma de fogo, registrar arma de fogo em seu nome, adquirir armas de fogo, mas eles não têm porte de arma. Eles têm o que se denomina de porte de trânsito. Eles podem levar o armamento até o clube de tiro para praticar tiro, desde que estejam com a guia de tráfico, desde que esteja corretamente no trajeto definido pela guia de tráfico. E eles podem, ou poderiam anteriormente, transportar esse armamento desmuniciado, as munições separadas dos armamentos, apenas com uma arma municiada. Isso foi um direito adquirido pelos atiradores desportivos, porque eles estavam sofrendo, muitas vezes, assaltos, roubos, quando deixavam os clubes de tiro e não poderiam se defender, porque as armas têm que ser transportadas desmuniciadas. Aí foi conferido a eles o direito de transporte de uma arma de fogo municiada até o clube de tiro, uma arma de porte municiada. Então, o CAC é aquele que pode transportar o seu armamento para o clube de tiro, para as competições, da sua residência para as competições, com uma de suas armas de fogo, arma essa de porte municiada. Beleza? Isso não tem nada a ver com porte de arma de fogo. Eu já efetuei prisões em flagrante de CACs que estavam portando armamento e não havia ali nenhum vínculo com prática de tiro desportivo em clube, em competições. Ele claramente não estava no trajeto portando a sua guia de tráfico, tá ok? Portanto, incide no porte de arma de fogo. A gente vai ver mais adiante o delito de porte de arma de fogo. Espirrou água aqui em mim. Vamos seguindo. Portanto, disse a vocês que esse rol do artigo 6º é o rol daqueles que podem portar arma de fogo no Brasil. Não há necessidade de decorar esse rol, obviamente. Você vai entender ali que são normalmente os órgãos e agentes da segurança pública e outros órgãos que possuem certas prerrogativas. Então, tranquilo, galera? Observação importante acerca do Estatuto do Desarmamento. Como eu disse a vocês, o Estatuto ele é regulado por uma série de decretos que partem do Poder Executivo e que vão definir quais são as armas de fogo de uso permitido, de uso proibido e de uso restrito. E os tipos penais fazem menção a essas expressões a todo momento. Possuir arma de fogo de uso permitido, ou portar arma de fogo de uso restrito ou proibido. E você vai precisar saber o que são as armas de fogo de uso permitido, proibido ou restrito. A arma de uso permitido é aquela que qualquer um pode adquirir. Já a arma de uso restrito é aquela que só alguns agentes, alguns órgãos podem adquirir, podem portar esse armamento, possuir esse armamento. E as de uso proibido são aquelas em que nenhuma hipótese é
conferido ao indivíduo a possibilidade de portar, de possuir esse tipo de armamento. São armas previstas em tratados internacionais como proibidas, são armas dissimuladas, por exemplo, caneta-arma. Eu já aprendi no meu plantão um indivíduo portando uma caneta que tinha capacidade para disparo de munição calibre 38. Era um formato de caneta, quando ele apertava aquele botãozinho assim de sair a pontinha da caneta para escrever, na verdade disparava uma munição de calibre 38. Isso é uma arma de uso proibido. Uso proibido. Tranquilo, galera? Então, seguinte, o que tem de relevante para sua prova em relação às classificações de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido? Isso, na realidade, deságua no entendimento de que as normas do Estatuto de Desarmamento, muitas delas, serão classificadas como normas penais em branco heterogêneas. Porque quando o tipo penal do crime de porte de arma de fogo disser uso permitido, uso restrito, você vai ter que ir no decreto do Poder Executivo que diz quais são as armas de fogo de uso permitido ou restrito ou proibido. Entenderam? Quando o Poder Executivo edita um decreto e define quais são as armas de fogo de uso permitido e restrito, e você utiliza essas definições para o complemento do tipo penal, a gente conclui que se trata de uma norma penal em branco heterogênea. Heterogênea, lembre-se, é aquela que vem de uma outra fonte de produção. As fontes de produção do direito penal no ordenamento jurídico pátrio são o Congresso Nacional, por meio de leis ordinárias, tá ok? Essas são as fontes de produção, fontes materiais do direito penal. Quando o complemento da norma penal em branco vem de uma fonte diferente da que produziu o tipo penal, trata-se de uma norma penal em branco heterogênea. E é o caso. Norma penal em branco heterogênea porque ela partiu do decreto do Poder Executivo. Não foi o Congresso Nacional que produziu essa lei. Não foi o Congresso Nacional que fez uma lei ordinária. Não, foi o Poder Executivo por meio de um regulamento. Beleza? Por meio de um ato normativo. Portanto, norma penal em branco heterogênea. A gente vai ver que a maioria dos tipos penais da Lei 10.826 são normas penais em branco heterogêneas. Lembre-se que elas se diferenciam das normas penais em branco homogêneas, que vêm da mesma fonte de produção. Mesma fonte de produção. Crime de bigamia, por exemplo, é uma norma penal em branco homogênea, porque a gente tem que ir lá no Código Civil ver o que é o casamento. Beleza? Mesma fonte de produção, Congresso Nacional produziu tanto o Código Civil quanto o Código Penal. Homogênea, homovitelina e heterovitelina são as duas espécies. Você deve estar cansado de saber e aprendeu isso na sua aula de lei penal, ou melhor, de direito penal, parte geral. Nossa, Vitor, você tratou da parte especial, você está tratando da parte especial, se referiu agora à parte geral, falou de direito administrativo, de licença, de autorização. Como você faz para permear esses diversos ramos do direito? Desde que você entenda, galera, que o direito, na realidade, não é um segmento, não é uma série de segmentos separados, apartados. Você tem que estudar o direito holisticamente. Todas as disciplinas se tocam em determinado momento. Quando você entende isso, você começa a deslanchar nos estudos. Procure sempre fazer esse tipo de link, esse tipo de intercâmbio. Isso facilita muito a compreensão da sua matéria. Beleza? Vamos lá. Bem jurídico protegido pelo Estatuto do Desarmamento. Incolumidade pública. Bem jurídico é a incolumidade pública, vai dizer a maioria da doutrina. E aqui há um certo ponto relevante de destaque, que é sobre o fato de que, muitas vezes, alguns doutrinadores vão questionar o que seria incolumidade pública enquanto bem jurídico tutelado. A incolumidade pública é classificada como um bem jurídico coletivo. Bem jurídico coletivo. Os crimes do Estatuto do Desarmamento colocam em xeque, colocam em risco a coletividade por meio da sua incolumidade pública. Mas, veja-se, incolumidade pública não há uma concretude. O que é incolumidade pública? É difícil de definir. Então, os autores vêm reinterpretando isso para dizer que, na realidade, os crimes do Estatuto do Desarmamento protegem a incolumidade individual de cada agente. A incolumidade das pessoas, o patrimônio das pessoas individualmente tratando, e não incolumidade pública, genericamente, como um falso bem jurídico apenas para justificar a edição de um tipo penal. Conseguiram captar a ideia? Esse comentário seria interessante numa prova discursiva que você vai fazer e que caia uma segunda fase de prova de delegado de polícia, por exemplo, algum crime do Estatuto do Desarmamento, uma linha e meia com esse tipo de comentário, dá um sobrevalor na sua nota. Beleza? Mas
Prova objetiva. Qual é o bem jurídico protegido pelo Estatuto do Desarmamento? Trata-se da incolumidade pública e a maioria ou todos os delitos previstos na Lei 10.826 são denominados delitos de perigo abstrato. Se você quiser saber o que é o crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto, vá à nossa aula de Código de Trânsito Brasileiro, crimes de trânsito, porque eu dei uma explicação bem minuciosa sobre quais são os tipos de crime de perigo abstrato, tipos de crime de perigo concreto, beleza? E a classificação e as definições diversas que temos destes crimes. Mas a maioria dos crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, ou seja, basta a prática da conduta prevista em lei e o crime já estará consumado. Não há necessidade de demonstração no caso concreto de que algum bem jurídico foi exposto a perigo, de que a incolumidade individual de alguém foi exposta a perigo, de que o patrimônio de alguém foi exposto a perigo. Não há necessidade dessa demonstração. O legislador presumiu o perigo na prática da conduta. Os crimes de porte e posse de arma de fogo são denominados de delitos de posse. Delitos de posse, genericamente falando, delitos de posse. Por quê? O mero possuir algum objeto já configura aquela infração. Veja-se que é uma linha muito tênue aqui entre a possibilidade de punir, ou seja, entre a legitimidade de punir por meio dessas infrações penais e uma ofensa ao princípio da ofensividade, por exemplo. A gente sabe que o direito penal exige que bens jurídicos sejam ofendidos ou expostos a perigo para que se possa editar tipos penais. E a mera posse de um objeto ser considerada criminosa é um tanto quanto tenebrosa para o ordenamento, mas há certos casos em que isso é permitido e isso é bem visto. Por exemplo, os crimes do Estatuto do Desarmamento. Não há dúvidas de que possuir uma arma de fogo irregularmente coloca em risco a incolumidade das pessoas. Beleza, galera? Então trata-se de delitos de posse, mas que possuem legitimidade para punição de condutas. Vamos lá, galera, continuando aqui. Já tratamos do porte. E uma observação de suma importância para a sua prova. De suma importância para a sua prova, ainda acerca desse rol dos agentes e órgãos legitimados a portar arma de fogo. Veja-se aqui que nos incisos 3 e 4, o artigo 6º vai falar das guardas municipais. Abra aí o seu... Estou abrindo aqui também a minha lei 10.826, ela vai falar das guardas municipais nos artigos 3º e 4º e prevê o porte de armas de fogo apenas para os guardas municipais das capitais e dos municípios com X número de habitantes, com um número mais elevado de habitantes. Qual é a relevância disso para a sua prova? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa previsão, declarou inconstitucional esta distinção entre possibilidade de porte de arma de fogo para algumas guardas municipais e para outras não, fundamentadas somente no número de habitantes daquele município. Qual foi o principal fundamento? Qual a principal razão para o Supremo ter assim entendido? Ele entendeu que é inconstitucional usar esse critério de distinção porque muitas vezes o índice de criminalidade não está diretamente atrelado, não está diretamente ligado ao número de habitantes daquele município. Nada impede que um município com um número reduzido de habitantes tenha um índice de criminalidade elevado. E, em razão disso, seria possível conferir porte de arma de fogo às guardas municipais. Beleza? Então, o Supremo considerou inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais das capitais e dos estados, e dos municípios com mais de 500 mil habitantes e das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Essa previsão é inconstitucional. Com a decisão do Supremo, portanto, todos os integrantes das guardas municipais possuem porte de arma de fogo, possuem direito a portar arma de fogo em serviço e fora do serviço, independentemente do número de habitantes daquele município. Tá ok? Isso com certeza vai ser cobrado na sua prova. Vou repetir, isso com certeza será cobrado na sua prova. Já foi cobrado em algumas provas objetivas recentemente. O informativo é o 1007 do Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade 38 do Distrito Federal e também na ADI 5538 do DF. Beleza? Entrando diretamente agora aqui nos crimes e nas penas. Vamos tratar agora especificamente dos crimes em espécie do Estatuto do Desarmamento.
Vou deixar para tratar isso com vocês no próximo bloco para a gente não quebrar o nosso raciocínio. Beleza, galera? Aguardo vocês lá.